Palmeiras está bem, é inegável. Isso aí ninguém é maluco de ignorar. Só que, assim, hoje pegou um time que é um freguesaço. Lá o Bragantino meteu ferro neles. Mesma coisa com o Juventude. O Palmeiras, ele não é derrotado pelo Bragantino desde 2023. De lá para cá foram 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates, tá? Do Palmeiras com o Red Bull Bragantino. Rapaz do céu, hein? Acabou o jogo do Palmeiras aqui, o Flamengo tá vencendo por 2-0, com quase 30 minutos do segundo tempo, mas aqui o jogo do Palmeiras já acabou e que sacode do Palmeiras de novo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta a jogar bem, intenso, vertical pra caramba, meteu 5 fora os ameaços, Vitor Roque brilhando, o Alan, que pra mim é o substituto ali mais próximo do Estevão, né, por ser canhoto, jogar do lado direito, de ter velocidade, jogada individual. Não estou comparando com o Estevão é fora da média, minha mulher participando do comentário, e o cenário perfeito para o domingo, né? Domingo no Maracanã, Flamengo e Palmeiras com a diferença de 3 pontos. No final do primeiro tempo, Palmeiras achou o empate, né? Um gol do Bruno Fux em que o goleiro Lucão saiu muito mal, falhou feio. Só que aí veio o segundo tempo. O segundo tempo foi um Palmeiras avassalador. Palmeiras de cara não trocou ninguém. No decorrer do segundo tempo foram entrando, né, vários jogadores. O Alan entrou de novo muito bem. Esse menino está crescendo bastante. Tem que ser mais valorizado e mais acionado. E aí, na metade do segundo tempo, Palmeiras crescendo bastante, tem que ser mais valorizado e mais acionado. E aí, na metade do segundo tempo, Palmeiras fez um lote maior de trocas, trocou 3 de uma vez, entre eles o Flaco Lopes. E aí o Flaco Lopes é o toque refinado do time. Com o Flaco em campo, Palmeiras, que já era muito melhor, aí massacrou de vez e abrindo caminho, inclusive, para o Vitor Roque fazer mais um belíssimo gol. Ele que vai se aproximando dos artilheiros do campeonato, tá? Se a gente falasse isso 2 meses atrás, provavelmente alguém indicaria aí uma internação aí por falta de juízo. Mas não, é impressionante a evolução dele a partir do momento em que ele passou a jogar com o Flaco Lopes. O Flaco vive uma fase realmente excepcional e é o cara que está fazendo diferença. E nesses 7 jogos aí que você citou, em muitos deles, o Palmeiras fez vários gols, definiu essas vitórias em trechos pequenos dos jogos. Em 23 minutos contra o Vasco, marcou os 3 gols. Contra o Juventude já estava 4-0 no comecinho do segundo tempo. Então isso tem se repetido, né? O Palmeiras não é aquele time que martela o jogo todo. É um time que procura o gol, claro, mas se consolida a vitória, aí administra o resultado. Ele é muito diferente em crueldade, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Você pega a Inter de Milão de 2024. Ela perde o campeonato italiano, ela chega à final da Liga dos Campeões e perde a Copa da Itália. A semi, né? Time super forte, o melhor futebol italiano, um dos melhores futebol europeu jogado, e termina a temporada sem nada, né, Pipe? Foi. Você pega aí o Flamengo e o Palmeiras, que a disputa do brasileiro vai ser cabeça a cabeça ali. Um dos dois vai ficar com o título. Na Libertadores pode dar os dois também. Na final tem uma semifinal aí, o Flamengo enfrentando o Racing e o Palmeiras pegando a equipe do LDU. Então, quer dizer, para Flamengo e Palmeiras já vai ser diferente do que foi a Inter de Milão. Vai sobrar alguma coisa para um dos dois, que é o Campeonato Brasileiro. E pode sobrar junto Campeonato Brasileiro e Libertadores. E aí não sobra nada pro outro. Ou pode sobrar uma Libertadores para um e não pro outro, ou nada pros dois. Porque é uma semifinal. Um dos dois, com certeza, vai terminar a temporada com um título. Um título vai terminar. Que é o brasileiro. Palmeiras ou Flamengo. Isso. Que é o brasileiro. Aí você tem 4 times ali
que está na semifinal da Copa do Brasil, que é o Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Eles podem, um dos dois, terminar até com a temporada melhor em termos de título. Pode. Se caso não der, se Flamengo ou Palmeiras não abocalhar nada, que um vai ficar com o Campeonato Nacional. Sim, sim. E 4 times ali que não teve a temporada boa, Flávio, de tantas vitórias. O Fluminense foi lá no Mundial, ganhou dinheiro. O Cruzeiro a gente não acreditava que ia quitar. A gente viu que as contratações mandou o Dudu embora, o Gabigol foi pro banco, o Matheus Pereira queria ir embora. Vai abocalhar uma vaga ali na Libertadores pro ano que vem, que para mim termina entre os 4, e pode ganhar a Copa do Brasil. Olha só como é que é. Um Vasco pode ganhar a Copa do Brasil e terminar no Campeonato Brasileiro em 9º e ter um ano melhor, o próprio Corinthians, e ter um ano melhor do que uma das duas se não ganharem nada. Olha como é o futebol. Sim, sim. A pressão vai ser grande se não ganhar, né? Vamos supor que o Flamengo seja vice-campeão brasileiro e não ganha. Isso. E chega na final da Libertadores e contra o Palmeiras. A pressão vai ser muito maior. Temporada muito ruim, não conquistei nada. Isso. E 4 lá que não fez a temporada. Campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Você vai dizer que a temporada foi melhor pela conquista. Não, e vê, olha como é o futebol. E se for lá no Flamengo, eles derrubam o Felipe Luiz. Eles derrubam no Palmeiras não. Palmeiras a Leila manda todo mundo te catar. Mas lá no Flamengo eles ficam olhando no celular o que os influencers estão falando. Não tem personalidade nenhuma. E eles vão derrubar o Felipe Luiz. Não, você vê como é que eu tô falando? Olha como é que... Você tá certo. Olha como é que é o futebol que a gente viu lá na Europa. Tudo bem, o treinador, ele não foi mandado embora, que ele recebeu uma proposta de bilhões. Nossa Senhora. Que o pessoal até ficou puto com ele. Foi embora o Inzaghi, né? Tá lá no Al Hilal. Mas aqui no Brasil, isso que o Flávio falou. Se chega o Flamengo na final contra o Palmeiras, ou se chegar contra o LDU e não ganhar o Campeonato Brasileiro por causa de um ponto, é aquilo que você falou. Um ponto, perde do Flamengo nos pênaltis. E aí a temporada foi perde ruim. do Palmeiras nos pênaltis. Mas... Aí o Palmeiras também. Os pênaltis é crise. Do outro lado de cá, há uma segurança maior em deixar o treinador. Mas vai dizer que foi uma temporada decepcionante para os torcedores. Principalmente mais organizada, que pressiona mais a presidenta, né? É por isso que o Abel, de vez em quando, dá umas estocadas. Eu preciso de vocês quando a gente está no sufoco. Então, tem muita coisa para acontecer. Eu sei que um dos dois fica com o Campeonato Nacional. E há a possibilidade de ficar com o Campeonato Nacional e a Libertadores, ou vice-versa. Um fica com um, ou outro fica com o outro, ou não fica com nada na Libertadores, porque tem a semifinal para ser jogada. Um pode ficar sem nada, né? Um pode ficar sem nada. Um pode ficar sem nada na temporada. Ou pode, ou um ganha um, outro ganha o outro, ou ganha os dois. Um vai ganhar alguma coisa. Isso. Que é o Campeonato Nacional. Mas você sabe que há, inclusive, uma combinação perversa aí. Os dois podem deixar a temporada com um título cada um e muito, muito, muito criticados, e principalmente o Flamengo à beira de uma crise. Vamos imaginar, por exemplo, que um cenário, o Palmeiras campeão da Libertadores e o Flamengo campeão brasileiro. Palmeiras campeão da Libertadores nos pênaltis e o Flamengo campeão brasileiro. Pô, 2, né? Então, se o Flamengo perder a Libertadores pro Palmeiras, pode ganhar o brasileiro, dando piruete, fazer o que quiser. O Felipe Luiz é capaz de nem chegar na final do brasileiro. Você quer ver uma situação que é uma tragédia? Se acontecer, se o Flamengo for eliminado pelo Racing, que é um baita time, não é qualquer porcaria. O Racing é um belo time de futebol. Cuidado. O Racing é biotri de Libertadores. Campeão uma vez. Mas ganhou a última Sul-Americana e a Recopa. É o melhor time da Argentina. Então não é nenhum absurdo. Claro que o Flamengo é melhor. Claro que o Flamengo é melhor. Mas, se fizer o vacilo que deu aqui com o Estudiantes, lá o couro come. Lá a coisa é diferente. Se o Flamengo for eliminado pelo Racing, mesmo a Libertadores é antes, certo? Certo. Essa semifinal vai ser agora. Já vai semana ser que vem. E a final já é capaz deles derrubarem o Felipe Luiz, mesmo brigando pelo título brasileiro. Do jeito que o Flamengo eles são capazes de derrubar o Felipe Luiz e chegar com o técnico inteiro. Por exemplo, Flávio, outro cenário. Vamos supor, o Palmeiras eliminado pela LDU. E na ponta do Campeonato Brasileiro. Vai vir a crítica, não sei o quê, mas o Palmeiras comemora o título do brasileiro. Não vai ser dizer que foi ser campeão brasileiro, pô. O Flamengo. O Palmeiras absorve mais. Se for o contrário, se o Flamengo perder a Libertadores pro Palmeiras, aquilo vai virar um barril de pólvora. Eu acho que se ganhar o brasileiro,
dá uma atenuada. Mas se perder o Brasileiro... Agora, se for eliminado pelo Racing, eu duvido que ele segure o Felipe Luiz. Duvido. Até pode não ser ruim para ele, já vai embora para a Europa agora, né? Porque ele não Ele tem contrato renovado. Exatamente, eu acho. Não, Eu não duvido disso. Seria um absurdo, mas é muito possível de acontecer. É só a gente ver, né, como é que funcionam as coisas lá. O Palmeiras está voando em termos, né, cara? Vamos olhar os últimos jogos do Palmeiras? Vamos analisar aqui, jogo por jogo do Palmeiras. O Palmeiras está bem, é inegável. Isso aí ninguém é maluco de ignorar. Só que, assim, hoje pegou um time que é um freguesaço. Lá o Bragantino meteu ferro neles. Mesma coisa com o Juventude. Agora, quando o São Paulo tomou 2-0 e não perdeu o jogo, não tomou um terceiro gol que poderia tomar num pênalti não marcado e um jogador expulso, ia ser 3-0, provavelmente, se convertesse o pênalti do São Paulo e 11 homens contra 10. Ia virar o jogo? Não ia virar. O Vasco, outro freguês. Ó, Juventude fraquíssimo. O Vasco e o Bragantino é 3 pontos garantidos do Palmeiras. Antes perdeu o Bahia. Contra o River, o primeiro tempo não foi bom, não. E lá na Argentina, o primeiro tempo foi excelente. O segundo não foi bom, não. Então, se você tem altos e baixos também. O momento do Palmeiras é muito bom, mas o time não está sendo assim, regular, todo jogo implacável, não. Então, é preciso também entender isso. O Flamengo tem fragilidades, o Palmeiras também tem. Todo time tem. Todo time tem. Então, é preciso entender isso aí. Alguma hora vai fraquejar e tal. Pode fazer um grande jogo com o Flamengo. É um jogo forte, 2 times fortes, evidentemente. Mas não tem essa como se fosse imbatível. É só olhar os últimos jogos. Tem jogos excelentes e jogos... No olhar de vocês, o Flamengo venceu o Botafogo e o Palmeiras venceu o Bragantino. Eu não sei se a gente pode falar sem tanto esforço, mas assim, foram vitórias que em algum momento o adversário estava melhor e tudo, mas que depois elas aconteceram naturalmente. Você acha que passa por aí? Assim, só uma coisa. Fala. O Flamengo entrou muito pressionado na rodada. Foi. Porque o Palmeiras era muito favorito, sendo bem contundente, porque eu acho que era isso mesmo, tá? Sem exagero. Sim. Na rodada. É óbvio que vencer o Flamengo, o Botafogo no Engenhão é muito mais difícil do que a missão que o Palmeiras tinha. Sim. E eu acho que dentro do que a gente podia esperar das equipes, não era possível esperar nada melhor de ambas. Tá. Porque o Flamengo continua muito pressionado. Sim. O Palmeiras tem alguma margem, e óbvio que o Flamengo você não pode bobear. Domingo o Flamengo entra mais pressionado do que o Palmeiras. Muito. E o Palmeiras tem alguma margem de tropeço. Porque são 2 rodadas que o Palmeiras tem de sorte. Se o Flamengo empatar em pontos, o Palmeiras tem uma vitória a mais nesse momento. E aí, o Flamengo faz um jogo muito seguro e o Palmeiras, que não faz o primeiro tempo tão legal, na realidade, ele não tem precisado de... Eu não sei nem se é possível jogar o nível que o Palmeiras faz de algumas partidas, começo avassalador, virada avassaladora. Sim. Eu não sei nem se é possível você manter fisicamente e tecnicamente o nível de jogo que o Palmeiras está apresentando. Porque hoje, especificamente, no último mês e meio, eu não sei se o tempo exato é esse, desde antes, um pouquinho antes do último mata-mata da Libertadores, o Palmeiras joga mais bola que o Flamengo. Sim. Se for pegar o ano inteiro, o Flamengo nos pontos corridos, por mais que esteja atrás do Palmeiras, para mim o Flamengo jogou mais bola. Só que o Palmeiras, quando jogou mal, ganhou. E o Flamengo, não. O Flamengo, quando faz partidas boas, como fez contra o Vasco, por exemplo, não consegue ganhar o jogo. O Palmeiras tem um mental, uma força coletiva maior que a do Flamengo. Eu não estou falando da parte tática. Eu estou falando uma coisa que transcende isso, e que o Flamengo está construindo. Então, se o Flamengo, por exemplo, conseguir virar e ser campeão brasileiro, eu acho que essa força se solidifica. Porque, repito, o Flamengo entrará mais pressionado na próxima rodada. E se ambos empatarem na próxima rodada também, o Palmeiras tem uma margem de erro. E o Palmeiras, quando ele vira o jogo contra o Bragantino, você sabe que ele vai fazer 3, 4, 5. Se o jogo tiver uma hora, vai fazer 12, quando o Palmeiras empatou, 15. A gente já sabia que a virada vinha. Não, e você sabe que ele vai fazer gol atrás de gol a partir de um certo momento. E foi o que aconteceu. O Palmeiras está jogando muito. E nossa, depois para falar individualmente também, Vitor Roque... É um jogo que o Palmeiras tomou conta completamente. Desde os primeiros minutos. Ele martelou o gol do Bragantino, que ali atrás a defesa conseguia se salvar com bloqueios, com defesas do goleiro. No começo, né? Depois arrefeceu um pouquinho, aí o Bragantino faz o gol, e aí ele viveu o seu pior momento no jogo. Pior também no fundo de poço, mas o pior momento Mas ele já jogo, era né? melhor. O Palmeiras tem uma diferença para o Flamengo, que é a capacidade de se reinventar. O Palmeiras joga hoje de uma maneira diferente que jogava
há 3 meses, o Flamengo joga da mesma maneira. E a digital o Bruno Fux é a digital do Abel de novo. É mais uma. Ele redesenha o time do Palmeiras. Não por causa dos gols, por causa do posicionamento, da função. De e chegar não é, na área pra finalizar. não é só a dupla de ataque, não, que ele encontrou a partir das oitavas de final da Libertadores, e que é a grande força da equipe hoje, mas ele redesenhou o time hoje. Ele tem um volante, ele libera os laterais, segura um volante como uma espécie de terceiro zagueiro ali, mas que sai também um pouco. Tem uma linha de 3 meias por trás de 2... É um 4-1-3-2. Basicamente, só que fica mais do que isso porque os laterais avançam. Então é um time muito agressivo e muito eficiente. Hoje, ele consegue ser mais eficiente do que foi no passado. O que me chamou a atenção... Então, o Palmeiras do primeiro semestre ficou para trás. Eu não sei se vocês... Era um time ineficiente. Hoje, ele é agressivo e eficiente. Eu não sei se vocês concordam, o Jean, eu sei que sim, porque a gente já discutiu isso várias vezes. A melhor versão do Palmeiras do Abel é a versão campeã brasileira que perdeu a Libertadores para o Atlético Paranaense. Essa... Talvez seja ainda melhor. Eu não sei se é ainda melhor, porque ela precisa jogar assim por mais Claro. tempo. Porém, ofensivamente, desde quando o Flaco Lopes e o Vitor Roque se entenderam, o jogo contra o Ceará, de lá para cá, é a mais impressionante de todas. Tem sido. É que ainda é um período curto. Aquele time jogou bem o ano. E lembrando, para passar para o Jean com esse assunto, os dois não atuaram contra o Juventude, né? E aí o Bruno Rodrigues teve uma participação importante, voltando. Sim. E hoje não tivemos o Flaco Lopes, a maior parte do tempo, o Vitor Roque resolvendo sozinho. Só para acrescentar, né? A produção ofensiva do Palmeiras, vou pegar um recorte só dos últimos 5 jogos em casa. 20 gols marcados. Até pensando em desempate ali na frente, pode acontecer. Ele está buscando o número de gols que o Flamengo tem também, que o Flamengo ainda é o melhor ataque do campeonato. Também. Mas são 20 gols em 5 jogos em casa. É muita coisa, hein, Jean? É muita coisa. O Palmeiras tem jogado muito bem, de fato. Eu acho que o Palmeiras tem sido mais brilhante do que o Flamengo, o que não significa muita coisa, porque o Flamengo foi mais brilhante que o Palmeiras durante todo o primeiro turno, ou até o momento em que o Palmeiras depois foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, porque é ali que o Palmeiras dá a virada. Mas o Palmeiras foi melhor que o Flamengo na fase de grupos da Libertadores? Sim, eu acho que assim, não tem jeito. São os 2 times mais fortes, são os 2 elencos mais fortes, cada um com as suas qualidades. É bom que a gente tenha pelo menos uma figura equilibrada em todo esse imbróglio, todo que se chama Felipe Luiz, que faz análises mais ponderadas, pensando, porque infelizmente quando você cria essa dicotomia, você acaba gerando uma série de coisas que eu acho que não são positivas para o futebol. Isso tem acontecido nos últimos tempos. Mas para falar de campo, para falar de bola, acho que o Palmeiras tem jogado melhor do que o Flamengo tem jogado. Hoje, evidentemente, o Palmeiras enfrentou um adversário mais frágil do que o Flamengo enfrentou, e você meter 3-0 no Botafogo não é fácil, né? Por mais que o Botafogo, o Ancelotinho... O Engenhão. Assim, tem toda a questão de que não vive o melhor momento e tal, mas ainda assim é um adversário hoje mais difícil do que o Red Bull Bragantino, até porque o Red Bull Bragantino vem numa... Então, assim, para mim a questão muito era que se colocava era, se o Palmeiras não tiver, principalmente a dupla de ataque, né? E algumas outras figuras que ainda acho que são de difícil substituição, ele vai conseguir manter esse nível de atuação e tudo mais? De fato, mostrou no jogo passado que é possível. O Abel encontrou as soluções como era normal que encontrasse, embora muita gente quisesse a sua demissão depois da queda diante do Corinthians. Hoje o Palmeiras está jogando melhor, mas é bom lembrar, assim, nos confrontos contra o Flamengo, especificamente no Campeonato Brasileiro, e o Abel até traz um dado que eu não sabia, uma década que o Palmeiras não ganha do Flamengo pelo Brasileiro fora de casa. Se for isso, é um negócio impressionante. Foi o que eu entendi da fala dele lá. É isso mesmo, Dimas, 2015? Está confirmando aqui o dia. Então, assim, é um dado impressionante. É claro, porque o Flamengo tem muita força desde então, é claro que para qualquer um não é fácil ganhar do Flamengo fora de casa, mas tudo isso para dizer, ainda que hoje o Palmeiras esteja jogando melhor do que o Flamengo, num jogo com o Maracanã lotado, né, com o Flamengo com todo o apoio da sua torcida, obviamente encarando esse jogo como uma decisão, como uma final, ainda que não seja uma final, porque não é uma final, é muito difícil. Se o Palmeiras ganhar, não é uma final? Não, se o Palmeiras ganhar e abrir... Não virou uma final depois do jogo? 6 pontos, aí a gente pode dizer que a chance do Palmeiras ser campeão aumenta
Demais, É, demais. Tem, Mas tem finais que depende do resultado para ser uma sendo. final. Aquele 4-3, aquela virada sobre o Botafogo, ao final dela o Palmeiras ainda estava atrás do Botafogo na tabela. Mas ela foi a final do campeonato. Sim, porque... Ele acabou virando porque tem um efeito psicológico. Então, mas é que ali, né, Eugênio, a diferença ali é que você tinha um time que estava caindo pelas tabelas e o outro time que estava subindo, que estava se mantendo. Mas aquele jogo é o que decide, Claro, né? aquele jogo acaba... Tava 3-0. Aquele jogo acaba confirmando a tendência. Hoje não existe tendência, não é? O Palmeiras foi buscar o Flamengo, ok, conseguiu virar líder há 2, 3 rodadas, foi buscar no saldo de gols, mas o Flamengo continua sendo um time muito forte, o Flamengo continua ganhando. O Flamengo não vive nem de longe aquilo que o Botafogo vivia no momento daquele confronto. Então, eu acho que o campeonato está escancarado, está absolutamente aberto, porque você tem 2 times muito fortes. A questão é, e aí para entrar no que o Birner falou, se o Palmeiras abre 6 pontos e ainda tendo uma vantagem no número de vitórias... E 10 jogos para terminar o campeonato. 10 jogos para terminar o campeonato. São 30 pontos. 3 vitórias a mais. Com o que o Palmeiras está jogando... disputar 30 pontos e tua vantagem é de 6. Isso. Então esses 6 representam muito mais quando você tem que disputar com 3 jogos de vantagem, porque na realidade, para igualar... mas acho que o principal e com o que o Palmeiras está jogando. Porque se você não está jogando nada e você abre 6 pontos... Cara, se você não está jogando nada, você pode perder 2 jogos ali na sequência. O Palmeiras tem jogos muito difíceis, vai pegar o Cruzeiro ainda. A gente não sabe se o Santos, que a gente viu hoje, vai se repetir, mas se for esse Santos, o Palmeiras ainda tem 2 confrontos contra o Santos que a gente viu hoje. O Flamengo também tem um contra o Santos. O Flamengo também tem um contra o Santos. Então, assim, ainda tem muito campeonato pela frente, porque nós estamos falando de 2 times muito fortes. Os times